Fala pessoal, Rafael Marcos Oliveira aqui para mais um vídeo para vocês. A gente vai falar hoje sobre as possibilidades de atuação do analista. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para vocês. É interessante que eu comento também que esse slide, né, o slide que eu tirei de uma palestra que eu dei para esse, olha o nome, Entre Linhas Gestão Esportiva, Somos Entre Linhas, @Somos Entre Linhas, quem tiver curiosidade de pesquisar aí no Instagram. E Enfim, a gente vai falar um pouco sobre a atuação do analista. Mas primeiro, vou botar uma vírgula aí, porém, é necessário que eu fale para vocês que vai ficar disponível, já está disponível, na verdade, o nosso curso, desculpa, a nossa comunidade, nosso curso, eu estou com um milhão de coisas na cabeça. Tem que tirar aqui. A nossa comunidade, que se chama Mestres da Análise. É uma comunidade onde a gente vai ter 3 encontros semanais, uma aula, uma prática e uma live sobre um determinado tema escolhido por vocês. E essa comunidade tem como objetivo criar ali um ambiente onde pessoas vão trocar experiências, vão debater, tem um grupo do WhatsApp específico. É um conteúdo de alto valor, por exemplo, nessa primeira semana a gente está falando sobre análise de redes. Então é de fato sim um grupo bem legal e por um valor bem acessível, né? Tá R$ 39,97 e o valor vai ficando mais caro na medida que vai entrando mais gente. Então entra agora, aproveita para entrar agora para pegar ainda o valor promocional. É fundamental que você pegue esse valor promocional ainda, beleza? Então o link está na descrição, clica no link da descrição e acessa e vai ser show de bola. Bom, um outro aviso, aviso número 2, é que o meu curso de análise de jogo, né, o Futebol Conceitos Táticos, o jogo dos conceitos táticos, ele está com desconto especial por causa do lançamento da comunidade. Então, como a gente está lançando a comunidade agora, a gente resolveu fazer um pacote 2 em 1, né? Então, lança a comunidade e dá desconto no curso. Então, o curso que estava de R$ 900 caiu para quase metade do preço. Se você quiser saber o preço, também clique no link da descrição e você vai ser jogado diretamente para o curso para poder ver se faz sentido para você, ver se cabe no seu orçamento. Acho que se você quiser trabalhar com futebol, deveria caber. Eu não consigo compreender as pessoas que vêm no meu direct e dizem assim: Rafa, eu quero trabalhar com futebol. Eu disse, tá, qual é o teu nível de conhecimento? É pouco, eu sou iniciante. Então adquire esse curso. Às vezes eu indico até curso de outras pessoas, curso de outras empresas. Eu não quero investir agora. Então, felizmente, jogador, desiste, pô. Se tu não quer investir na tua formação, no teu conhecimento, vai trabalhar com futebol, sabe quando? Como eles falam aqui em Portugal, vai dar bola. Vai trabalhar com futebol nunca. Essa é a verdade. Você não quer investir em você, quer investir no seu conhecimento. Quando você investe no seu conhecimento, você está investindo em você. E é isso que as pessoas não entendem. Então é isso. Se você quiser trabalhar com, por exemplo, estou apontando para cá porque aqui está o computador. Se você quiser trabalhar com alguma dessas áreas aqui da análise, brother, e sem conhecimento você não vai trabalhar nunca. Então, clique no link da descrição se você quer trabalhar realmente com isso, se você de fato se interessa pela área. Se não se interessar, não tem problema nenhum, pode continuar consumindo aqui meu conteúdo gratuito. O conteúdo tem essa vertente realmente de trazer, informar vocês. Ótimo, acho que já vai ser suficiente. Agora, se você quiser dar o passo para o nível seguinte, quer trabalhar no clube, quer estar do lado dos atletas, quer conseguir de fato entrar para essa área, brother, então adquire o curso e melhora o teu nível de conhecimento. Já viu um médico que não sabe sobre medicina, um advogado que não sabe sobre direito, já viu sei lá, um açougueiro que não entende de carnes? Como é que tu quer trabalhar com futebol sem entender do jogo? Isso não existe, beleza? Bom, tá passado os recados. Recado número 1, comunidade e mestres de análise, link da descrição. Recado número 2, desconto no curso Futebol, Jogo dos Conceitos Táticos, link na descrição, beleza? Dito isso, a gente vai falar um pouco sobre a profissão do analista de desempenho, né? Suas possibilidades de atuação. O analista de desempenho, eu dividi aqui em basicamente 5 possibilidades, né? 4 oficiais e uma ainda que está se estabelecendo, mas são possibilidades de fato reais. E primeiro o primeiro e o segundo ponto de atuação de jornalista, eles têm quase ali que a mesma forma de atuar. A diferença é somente o alvo, né? O motivo da análise. Então, o analista de desempenho ele é um filtro, ele é um curador de informações, eu gosto de chamar assim, para o técnico, né? Ele vai levar ali informações do ponto de vista técnico-tático para o treinador e ele vai levar essas informações de maneira a filtrar, de maneira a levar aquilo que é somente padrão e aquilo que é relevante, beleza? Bom, dito isso,
O analista de desempenho ele pode levar informações relacionadas ao adversário, ele pode levar informações referentes à própria equipe, que eu batizei de autoanalista. Gostaram aí do meu batismo? Comenta aí embaixo depois se gostou do meu batismo. Terceiro, né, ele pode ser um observador técnico, ou seja, um analista de mercado que tem ali nuances, tem diferenças. E por último, ele pode ser um analista de dados, que é talvez a nova profissão do jogo, né, a nova profissão do futebol, que está cada vez mais concreta, né? Bom, e por último, tem algumas novidades, né? Um analista específico de goleiro, um analista de arbitragem, um analista de arbitragem, um analista de bola parada. Vocês vão ver lá na frente uma notícia que é estarrecedora nesse sentido. Então, fiquem ligados aí, beleza? Bom, passando aqui o slide. Que cara bonito, hein? Esse cara de azul aí, hein? Fera! Bom, o analista de adversários e o autoanalista são basicamente a mesma coisa. A diferença é o alvo da análise, né? O analista de adversários, ele tenta buscar pontos fortes e vulnerabilidades na estrutura tática do adversário, na forma com a qual o adversário joga, para tentar se precaver desses pontos fortes, né? Tentar não sofrer com esses pontos fortes e atacar a vulnerabilidade do adversário nesse sentido, né? Entender qual é a vulnerabilidade e se valer dela, né? Já o autoanalista, ele também faz isso. Ele vai verificar se a equipe está desenvolvendo aquilo que tem que desenvolver, se está fortalecendo, se está edificando os seus pontos fortes. Ele também vai verificar se a equipe está deixando alguma vulnerabilidade na medida que edifica os seus pontos fortes. E também vai verificar se a equipe está alinhando, né? Se ela está aderindo, gosto dessa palavra, se ela está aderindo ao modelo de jogo do treinador, às ideias do treinador, né? E aí ele também vai fazer essa análise. Ele entrega isso em formato de relatório, então, mas eu não vou falar sobre a entrega da informação, isso fica para um outro dia. Ele entrega isso em formato de relatório e o treinador depois avalia como é que foi aquele relatório para conseguir retirar dali as informações que são relevantes. Bom, aí é um exemplo de eu dando uma palestra tática sobre o adversário que a gente ia enfrentar. Eu estava dando lagarto nessa altura, no adversário que a gente ia enfrentar. Tava mais forte aí, viu? Tava melhor. Na semana do jogo, né? Já tinha feito a análise. Eu levo com a linguagem diferente, porque é a linguagem dos atletas. Eu tiro mais ainda para o treinador e entrego mais informações para os atletas, ainda diminuo um pouco mais, para que eles realmente entendam ali o que é que de fato é importante, o que é que de fato faz sentido para eles. E ali eu passo ali os momentos do jogo, com os pontos fortes e vulnerabilidades, uma bola parada, as mais importantes. E é basicamente isso, beleza? Só que não é simplesmente a forma, né? É o nível de qualidade da informação que é importante. Isso é o detalhe, né? O pormenor que faz a diferença entre o ganhar e o perder. Beleza? Bom, dito isso, a gente vai para o analista de mercado, né? O scouter, digamos assim, que é o analista de captação. O analista de mercado, o scouter, ele tem uma peculiaridade que ele tem que entender não somente da parte da tática individual do jogador, que inclusive essa aqui é o que eu mais passei tempo trabalhando, foi como captador independente, como scouter independente, né, como um freelancer. Então, ele não somente tem que entender da tática individual do jogador, e quando eu falo sobre tática individual do jogador, ele tem que ter ali um conjunto de indicadores que tem a ver com o que ele espera do jogador, daquela posição, em determinado submomento do jogo. Rafa, o que é isso? O que é que eu espero de um zagueiro em primeira fase de construção? O que é que eu espero desse mesmo zagueiro quando a minha equipe estiver pressionando em bloco alto, né? Eu tenho ali indicadores diferentes para esses submomentos. Muitas vezes um jogador pode ir muito bem num submomento e muito mal no outro, e faz parte. E aí a gente vai esmiuçando, destrinchando o jogador, e a gente tem que entender dessa tática individual, o que esperar do jogador em determinado submomento do jogo. Mas além disso, o scout ele tem que entender de valores, ele tem que entender de mercado, ele tem que entender que o jogador ele é um ativo e quais são o potencial de valorização desse ativo, se esse ativo vai se tornar um passivo, caso o atleta seja um problema, se o atleta realmente vai atingir aquilo que se espera dele, né? Se as potencialidades estão ali ou se ele não, ele está no auge, se ele é mais maturado ou não, já falando de um atleta de base, um atleta mais novo, né? Mais jovem. A gente tem a foto de Neymar, pichototinho, menininho, e Neymar já, eu não sei de quando esse print, não sei. Eu não sei de quando é esse print do Transfer Market. Acredito que seja do início do ano, alguma coisa. Ah, foi quando eu dei a palestra para o Entrelinhas, foi em 2018.
e 222 milhões de euros, né? Então, alguém lá atrás, quando viu esse pichototinho, essa criancinha, imaginou que ele poderia se tornar um jogador de 222 milhões, porque ele ali apresentou indicadores fortes para esses momentos do jogo de que ele seria um grande jogador. Então, tu tem que entender, além da tática individual, tu tem que conseguir projetar aquilo que o atleta pode se tornar e entender também de mercado, entender de valores, entender de contrato, situação contratual, o que é a opção de compra, o que é empréstimo, o que é a opção de compra fixada e a opção de compra opcional, o que é a opção de, o que é a diferença entre a opção de compra e a obrigatoriedade de compra. Tem que entender desses detalhes de contrato, né? Entender o que é atleta listado para empréstimo, né? Aquele atleta que tem possibilidade de empréstimo ou não, quanto percentual de salário que aquela equipe está disposta a pagar para que você leve ele, né? Você paga um percentual, outra equipe paga um outro percentual. Isso de fato tem que estar bem claro quanto é a comissão dos agentes, quantos intermediários tem numa futura negociação, agora já falando de um atleta profissional. Então tu tem que entender desses detalhes, tem que ter esse cenário muito claro. E eu vou dizer uma coisa para vocês que pode parecer uma bobagem, mas é fundamental. O cara que joga FM, joga Football Manager, é óbvio que o jogo não aborda tudo, né? Faz muito tempo que eu joguei. Eu parei de jogar no FM 2006. Então, eu não sei como é que funciona. Mas o cara que joga Football Manager, ele tem essa visão já mais aberta, mais ou menos. Acho que o FIFA também tem isso, né? Essa visão mais ou menos mais aberta de como é que é. É óbvio que é completamente. Na prática, na realidade, na vida real, é diferente, bem diferente. Mas ali, a parte processual, a parte do como, né? Do passo a passo, o cara que joga Football Manager tem essa visão. Tem essa. Opa! Ah, esse aqui também tem no jogo, entendeu? Saca? E funciona. Por exemplo, essa questão que eu falei do percentual de salário, eu sei que no jogo também simula isso, não sei como é que tá hoje. Mas enfim, faz parte. Não à toa, é um simulador, né? E o analista de mercado ele tem que ter isso na ponta da língua, ele tem que entender, saber quanto é percentual de comissão do intermediador, quantos intermediadores tem, porque isso pode deixar a negociação mais cara, mais barata. Enfim, tem uma série de quem é procurador, quem é família, tem uma série de questões aí que o analista de mercado tem que entender, além de entender da tática individual do jogador. Beleza? Então, dito isso, a gente passa para o próximo, que é o analista de dados. O analista de dados, e aí a gente vai falar, não tem como falar sobre o analista de dados sem falar sobre o Big Data. Essa aqui é a área da análise que eu menos tenho conhecimento, para ser sincero. O analista de dados é aquele cara que está no filtro, na quantificação e filtragem das informações estatísticas. Então, ele está ali para fazer uma espécie de. Como é que eu vou explicar para vocês? Melhorar a capacidade de armazenamento de informações do clube, de saber filtrar quando retirar uma informação relevante sobre uma determinada equipe, sobre uma determinada competição, sobre um determinado jogador. Então, ele trabalha diretamente com a capacidade de armazenar e acessar dados e transformar esses dados em informação. Então, muitas vezes o cara não entende muito do jogo, mas ele entende muito de como lidar com dados. É, Ele entende muito como lidar com dados do ponto de vista de armazenar, entende muito como lidar com dados do ponto de vista de retirar daqueles dados uma informação, mas nem sempre entende muito dos dados para retirar dali uma informação que de fato seja relevante para o jogo, porque muitas vezes ele não conhece do jogo. Então, o ideal é que o analista de dados ele tenha esse know-how de tecnologia, mas ele também tem o know-how do jogo, né? Que ele une as duas coisas no mesmo profissional. Isso é fundamental. Beleza? Então, o analista de dados tem que estudar muita matemática, tem que entender muito de tecnologia, tem que entender de Big Data, porque Big Data nada mais é do que esses dados em larga escala, a capacidade de armazenar esses dados em larga escala e conseguir tirar uma informação daqueles dados. Por que o cara de dados é tão importante? Porque imagina que tu tem um Big Data, como o nome já diz, com uma capacidade de armazenamento, é um provedor ali enorme, né? E aí tu quer retirar uma informação específica. Como é que tu faz para pesquisar? Quais são os motores de busca? Isso aí é importante dentro daquele ecossistema. Então isso é importantíssimo que você tenha um know-how, uma habilidade sobre isso, porque senão tu vai passar ali não sei nem quanto tempo para achar a informação. Um cara que tem essa capacidade, né, que tem esse know-how, ele não vai. É obrigação dele. Eu estou falando do ponto de vista quase que leigo, tá? Porque eu não entendo como é que funciona essa parte operacional de dentro, eu entendo só a teoria.
Eu não sei como é que ele vai acessar esses dados, mas ele tem que ter velocidade de acelerar esses dados e cruzar dados com outras informações, enfim. É alguém que tem que ter esse know-how de tecnologia. Agora, vou bater na tecla de novo, aquilo que eu falei no início do vídeo. O analista de dados, ele tem que entender do jogo, ele tem que entender qual é o dado que é significativo para o jogo ou não. Beleza? É isso. Vamos para o próximo. O analista que eu chamo de o analista novidade, né? As novas práticas que estão abraçando a análise no futebol. Aí tem o Jack Ryan, não é análise de Jack Ryan, mas é práticas de futebol que são práticas novas, né, digamos assim, em relação à análise. A análise de arbitragem é uma delas, ou seja, entender quais são os padrões comportamentais dos árbitros, né? Tem alguém na comissão técnica que analise isso. Entender os padrões comportamentais dos goleiros, os gestos técnicos dos goleiros, a tática do goleiro, ou seja, tem alguém que analisa, que não é o preparador do goleiro, alguém que analisa isso. Isso está cada vez mais comum. Eu sei que isso ainda é algo do futebol de alto nível, mas está cada vez mais comum. E a gente também tem os analistas somente para bola parada, muitas vezes, alguns clubes já têm. Isso também é uma novidade. E agora a gente tem, como essa notícia atrás, o analista do não das bolas paradas, mas de uma bola parada específica, que é o lateral, né? Se meu inglês não vai me trair, tem uma aspas dele, né? Eu analiso todo o jogo e dou o feedback deles, né? É o Thomas Gronemark, revela exatamente o que ele está seguindo, Unconventional Appointment as Liverpool Throwing Specialist. Ele é um especialista de laterais, né? De throwing. Então, ou seja, o Liverpool hoje tem um analista, tem alguém. Se eu não me engano, esse cara também é treinador. Ele não é somente analista, mas ele também é treinador de laterais, olha só. Mas é um cara que está ali na comissão técnica com uma visão específica, com um olhar direcionado para laterais, para entender como é que o adversário cobra os laterais e para melhorar os laterais da própria equipe, beleza? Tá, pessoal, lateral não é posição do lateral, não, tá? É o gesto de arremesso lateral, para que fique claro isso, beleza? Então, a gente consegue enxergar aí que é de fato uma coisa muito nova, ainda é muito longe da realidade do Brasil, mas já tem um clube grande no mundo como o Liverpool que já tem um profissional. Acredito que outros já tenham para outras questões específicas no jogo, como o pênalti, por exemplo. E acho que isso é uma tendência e vai chegar em algum momento no Brasil. Belezinha? Bom, eu gostaria de terminar essa aula com essa mensagem, né? Que é a mensagem, falando mais sério agora, que é a mensagem final do vídeo, né? A gente viu que o Liverpool tem um analista só para laterais, que é analisar o jogo é a tendência, é o futuro. Então a gente vê que o cara que quer trabalhar com análise, né? O cara que quer trabalhar com futebol e não entende de análise, ele está muito longe da realidade do alto nível. Análise de desempenho, análise de jogo, ela é fundamental para que a gente consiga ter uma prática assertiva e levar a equipe à vitória ou derrota com consistência. Não? Além de levar a equipe à vitória ou derrota, levar a equipe ao desempenho, beleza? Então, pessoal, é isso. São essas as atuações que os analistas têm, que eu gostaria de passar para você. Posso ter esquecido de algum, se eu esqueci, comenta aqui. Deixa aqui na descrição. E como eu falei, né, analisar o jogo é a tendência, é o futuro. Inscreva-se no canal se esse vídeo agregou algum tipo de conhecimento para você. É um vídeo que eu fui mais descontraído, fui mais brincalhão aqui, mas isso não significa dizer que o nível de conteúdo foi mais baixo do que outros. É uma informação tão importante quanto para que a gente tenha essa mente aberta, para que a gente tenha essa visão aberta. E é fundamental que a gente conheça as intervenções que são possíveis do analista fazer, beleza? Bom, inscreva-se no canal, dá like nesse vídeo. Não se inscreve de ver aqui. Não se inscreve. Não se esquece de ver aqui na descrição tanto a comunidade Mestres de Análise como o desconto para o curso Futebol, o jogo dos conceitos táticos, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.